Espiritismo sem mistério. Olá, pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, sejam bem-vindos. Estamos abordando as questões, a questão do esquecimento do passado, pergunta 392 do Livro dos Espíritos. Kardec quer saber, faz diversas perguntas aos espíritos, e ele deseja saber por que nós esquecemos o nosso passado quando reencarnamos. Nós já abordamos esse tema, falamos a respeito disso nos programas anteriores, vocês podem buscar lá, e hoje estaremos dando continuidade com uma história, com algo belíssimo que você não pode perder, não posso falar agora. Lembrando que toda essa qualidade de vídeo, de áudio, chega até você graças à nossa equipe querida, a Fernanda Lima, o Valdecir Lourenço, a Regina Prata, a Margarete Parpinelli, todos esses fazendo parte dessa equipe tão querida. E eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É com muita alegria que nós voltamos aqui no nosso Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E como a Solange falou, estamos num tema muito interessante sobre o esquecimento do passado. Porém, no último programa, que também está disponível, você pode assistir lá no canal da TV Mundo Maior, lá no Facebook, no YouTube, você viu que os espíritos disseram que, apesar do esquecimento ser uma regra geral, pode acontecer algumas vezes que algumas pessoas tenham lembranças ou tenham recordações, ou que de vez em quando possa surgir algo que ela não entende o que é, um pendor para determinado caminho, para determinada atividade profissional, para um ambiente específico de uma natureza que não é aquela onde ela vive. E que nestas condições, em algumas circunstâncias, é possível recordar-se do passado. Porém, não se deve buscar isto como um deleite, não é? Tudo isso nós vimos no último programa. E hoje, como a Solange já disse, nós vamos falar de uma história linda. Não é, Solange? É isso mesmo. Lembrando que vocês poderão participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior. Eu vou passar o contato, porque você pode mandar suas dúvidas, não é? Os seus questionamentos, as suas, enfim, os seus comentários. 0 Operadora 11 996 433827. 0 Operadora 11 996 433827. Então não deixe de enviar seu comentário, porque a gente gosta muito e nós estaremos falando a respeito disso mais no final do programa. E podem fazer perguntas também, né, Solange? Podem fazer perguntas. Sim. Isso, comentários, perguntas, a turma já está aqui para fazer as anotações daquilo que vocês desejam saber. E lembrando que também a participação pode ser através da área de chat do YouTube ou do Facebook, tá bem? E vamos entrar então no nosso... Já podemos entrar, André? No primeiro slide? Vamos lá. Vamos pedir para a Fernandinha colocar para nós o slide número 1. Vocês têm visto todos os nossos programas do esquecimento do passado com essas imagens, não é mesmo? Nós já comentamos um pouquinho sobre elas, mas no programa de hoje você vai entendê-las de forma bastante clara. Vamos falar sobre todas essas criaturas que estão aparecendo para você aí. Quem são, quem foram, por que estão juntas. E eu acho que vai ser muito interessante você ter essa noção. Então, agora que você já identificou o que nós estávamos falando sobre essas personagens, a Fernandinha vai colocar para nós o slide número 2, na sequência deste. Vamos lá? Nascida no seio de uma família não muito religiosa, desde a infância, Jenny Cockle tinha um sonho recorrente. Estava num quarto de paredes brancas, respirava com dificuldade e tinha febre. A única certeza que tinha era a de que estava sozinha e à beira da morte, num lugar que não era sua casa. Aqui começamos a ver uma descrição de uma recordação de um sonho desde criança. Jenny Cockle, assim que se deu consciência de si mesma, ela relata que tinha este sonho. Ela estava num outro lugar,
num quarto fechado de paredes brancas altas. Ela estava doente, sabia que ia morrer. E ela então acordava no corpo, depois deste sonho, assim angustiada, chorando, tinha febre. E a mãe dela, desde a infância, conta o que a filha sentia, e a mãe não sabia explicar o que estava acontecendo com a menina. E agora, então, nós vamos para o seguinte slide, onde a Jane Cockle continua contando. Vamos entender melhor a história dela. Sabia que meu nome era Mary e que iria morrer. Meu temor não era exatamente pela morte, mas por estar deixando, contra a minha vontade, 8 filhos desamparados. Eu acordava em lágrimas e soluçando de raiva, recorda Jenny. Olha só, olha que interessante. Pode deixar o slide aí, por favor, Fernandinha. Ela estava no sonho, sabendo que o nome dela não era Jane, que era Mary, e que ela iria morrer. Tudo isso no sonho. Você imagina uma criança tendo esse tipo de lembrança. Mas o medo que ela sentia naquele momento não era pela morte que se aproximava, mas ela estava deixando 8 filhos, apesar de ela não querer isto. E estes 8 filhos iam ficar desamparados. Ela então acordava chorando, soluçando de raiva. E agora, no slide seguinte, a Solange vai continuar a ler para nós. Você vai ver ela explicando o que aconteceu na sua vida, como Jane Cockle. Jane Cockle nascera em 1953, na Inglaterra, e desde criança tinha sonhos estranhos que a ligavam a um outro lugar, uma outra história, com uma outra personalidade e outras vidas envolvidas com a sua. Então, ela desenhava tudo o que ela lembrava e guardava para o futuro. É natural que uma pessoa que esteja vivenciando repetidamente essas emoções tão profundas e tão vivas, fique com isso intrigando seu pensamento. Mas ela era jovem, ela foi crescendo, tinha todas essas lembranças, mas ela não sabia onde encontrar essa explicação. A sua família não era religiosa, assim como ela disse. Ela frequentava uma escola católica que tinha um catecismo e ela achava estranho, porque na escola os professores nunca falavam de já terem tido outras experiências, de que já podiam ter vivido antes. Ao contrário, isso era quase que um tabu. E ela chegava em casa, estranhava isso, falava com a mãe, por que as professoras não falam que a gente pode ter vivido outras vidas? Ela tinha uma convicção de que, apesar de se chamar Jane agora, ela tinha sido Mary. Isso era natural para ela. Porém, ela tinha que viver a sua vida. Então, ela foi crescendo, foi administrando isso, e ela não tinha meios para ir buscar, ela não tinha recursos para ir atrás de uma pesquisa mais profunda. Porém, como você está vendo aí, que a Solange já leu para nós, ela fazia desenhos. E esses desenhos eram dos sonhos que ela tinha, dos lugares que tinham a ver com aquela experiência que ela viveu. No próximo slide, a Fernandinha vai pôr para a gente o quadro, não é? Os desenhos que ela fazia. Pode ler aí, Solange. Jane Cockle desenhava o local de sua casa, ou seja, a casa da Mary, Mary's House, à esquerda. Como vocês podem ver na imagem, tem a casa da Mary, se chama Mary's House. E a igreja ao lado, não é? Vocês veem a imagem da igreja que ela via em seus sonhos, nos transes hipnóticos a que se submeteu. É isso mesmo. Essa história é interessante porque quando ela se tornou mais adulta, mais velha, ela se casou, não é? Teve filhos. E em determinado período da sua vida, quando ela já tinha mais de 30 anos, esses sonhos se tornaram muito intensos. Ela conta que quanto mais se aproximava da idade em que a Mary tinha morrido, mais ela sentia uma angústia
então ela foi em busca de resolver este problema. Ela, inclusive, procurando explicações, ela foi a um hipnotizador, a um psicólogo que fazia regressões, e nessas regressões as coisas ainda ficaram mais vivas. E isto é algo muito importante para a sua consciência de que não era doideira da cabeça dela. De algum lugar aconteciam essas imagens, surgiam. Não é, Solange? Pode comentar alguma coisa aí, querido. Isso, vamos dar uma olhada então, pedir para a Fernandinha colocar de novo o mesmo slide, Fê, o slide 5, para a gente observar esse desenho. Olha que interessante, porque ela desenhava aquilo que ela sonhava. Ela não conhecia a região, mas vocês podem ver aí no desenho, à esquerda, o mapa que ela faz. Nós vemos ali, olha, a casa da Mary, num quadradinho à esquerda, no cantinho. Depois a gente vê que a rua segue à direita e faz uma curva. E nessa curva ali em cima, o que está escrito station é a estação, era a estação antiga. E você vê também que tem, em frente tem a The Village, que é a vila onde as pessoas moravam, tem as lojinhas, que são shops, tudo aquilo ali naquela quadra. E logo em seguida, se você seguir nessa rua, né, que ela arredondou e está saindo à direita, você vai encontrar o Wooden, seria o Porto de Madeira. E aí, daqui a pouco, vocês vão entender por que ela faz esse desenho, porque ela caminha muito nessa região. E na imagem ao lado, nós podemos ver a igreja, porque ela sonhava muito com uma igreja. Ela passava em frente dessa igreja quando ela caminhava, indo para a casa da irmã. Então, era a igreja do vilarejo. E é interessante que ela desenhou a estrutura do que para ela ficou mais marcante. Imagina uma garota desenhar isso, não é? Nós vemos que ela coloca aqui, ela coloca o telhado triangular, dizendo que ele foi feito de pedra. Ela tem também os 2 pilares que foram muito marcantes no desenho, pilares em que tinham pedras em cima, não é? No topo do pilar. E também, bem interessante, que ela coloca, inclusive, embaixo vocês podem ver um quadradinho como uma mesinha, né? Isso era tipo de um board, que eles chamam, uma tábua, onde eles faziam anotações sobre as missas, horários, avisos para a comunidade. Então, é mais ou menos isso que ela acordava e desenhava. E ela conseguiu colocar as principais lembranças no papel. E agora, a Fernandinha vai pôr o slide número 6. Vamos ver? Você vai ver que interessante o relato que a Jane faz com as imagens que estão aí à direita. Jane se lembrava que todas as tardes ficava em um cais à espera de alguém, que seria trazido em um barco que vinha do outro lado da enseada, a quem aguardava com muita ansiedade. Também se recordava de um açougue, na frente do qual ela passava sempre que ia ao cais, mas nunca tinha dinheiro para comprar carne para os seus filhos. Vejam que interessante, ela tinha recordações, ela não sabia onde era, ela não sabia que lugar era aquele, porém, ela sentia que aquilo era uma real na vida da Mary, não da vida dela, porque ela não teve essas experiências. Agora, no slide que você vai ver a seguir, temos outras lembranças que ela conta da Mary, ela como Mary, que tinha ficado internada em um lugar onde ela ia morrer. Você vai ver aí no próximo slide também algumas imagens com a descrição do que acontece. Aqui nós vemos o Hospital Rotunda, no qual se recordava de ter morrido. É a primeira imagem aí de cima. E abaixo, o aspecto da Rua New, na cidade onde morava. Tudo isso referente a Mary, não a Jane. Então, você imagina que coisa incrível tudo isso, não é mesmo? Essas imagens, ela postou no livro que ela escreveu, contando a sua experiência. Mas ela não sabia, ela não tinha nenhum contato com esses lugares. Ela morava num outro país, distante dali. Então, o que acontece? Vamos ver o que a Jane Cockle continua contando
no slide número 8. Vamos lá? Ela conta que, ao pesquisar seu passado, teve de desenterrar e enfrentar sentimentos de inadequação e medo. Sabia que precisava encontrar meus filhos de ontem, ou minha vida seria sempre ofuscada pelas lembranças de um passado de tristeza, de raiva e perda. De certo modo, meu livro foi escrito para e por causa dos filhos de Mary, diz Jane. Aí você vê como ela estava assim, com um incômodo interno que ela precisava resolver. Ela sabia que a Mary tinha filhos que ela precisava ir buscar. Era como um tipo de obsessão positiva. E isso tirava o sossego dela. Agora ela vai contar um pouquinho da história da Mary. No slide número 9, que a Fernandinha vai pôr para a gente, nós vamos ver um pouquinho do que era a vida da Mary. Vamos lá. Mary casou-se cedo com um forasteiro, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, em 1914, em 1918, que logo se mostrou soturno e agressivo. Os filhos ocupavam a maior parte de suas memórias, assim como o chalé em que viveu e sua localização. Outros locais e pessoas não eram tão nítidos para ela. Vocês veem aí que já temos um perfil mais ou menos de quem era o marido. Ela sabia que o marido era um homem violento. Ele havia sido um soldado na Primeira Guerra Mundial e quando voltou para casa, casou-se com ela. E, naturalmente, ele tinha o seu temperamento bastante tosco, bastante rude, e ela teve um carinho, devotamento aos filhos que foram chegando um depois do outro. Só que o homem era muito indiferente para com a família, os filhos se apegavam muito ao calor amoroso da sua mãe, e a mãe tinha que defendê-los da agressão do pai. Então você vê que há uma ligação muito grande entre o amor materno de Mary para com os filhos, que agora a Jane também está se sentindo responsável por reparar esse momento trágico daquele final em que a mãe morre e deixa os 8 filhos à mercê de um homem irascível, de um homem indiferente. Então, agora no slide seguinte, a Fernandinha vai pôr para nós, a Jane vai contar um pouco da história dela como Jane, não como Mary. Vamos lá. Jane casou-se e tem 2 filhos. Durante algum tempo, envolvida com os cuidados com a casa e os filhos, ela deixou sua busca pelo seu passado em segundo plano, mas nunca desistiu de descobrir a verdade. Ela se submeteu a diversas sessões de hipnose, relembrou fatos da juventude de Mary, antes do seu casamento, e do cotidiano vivido na vila de Malahide, localizada próximo a Dublin, na costa oeste da Irlanda. Seguindo no slide seguinte, você vai ver ela continuando a contar. A obsessão por minha vida passada nunca foi deixada de lado. Conforme meus filhos cresciam e a força do meu sentimento materno era nutrida pelo amor deles, aumentava também a necessidade de encontrar minha família de outra vida. Aquelas crianças tinham sido privadas ainda na infância daquilo que os meus filhos estavam desfrutando agora. Por isso sentia que tinha que fazer algo a respeito, argumentava Jane. Olha que interessante, não? Que ligação amorosa que vai de uma vida a outra, porque ela tinha certeza que ela havia sido Mary e que ela precisava cuidar dos outros filhos que ela não pôde cuidar. Então essa angústia foi ficando cada vez maior. E no slide que vem agora, nós vamos continuar a ouvir o que ela está explicando. Vamos lá? Ela diz que não foi mera coincidência o fato de que sua necessidade de ir atrás de seu passado se intensificou conforme se aproximava a idade com que Mary morreu. Ou seja, Mary morreu aos 37 anos, em 1932.
Certo dia, Jane Cockle foi surpreendida por uma ligação. Era Geoffrey, um dos seus filhos atuais. Ele revelou-me, diz Jane, ele revelou-me vários detalhes sobre a família e deu os endereços e números de telefones de 2 dos irmãos, Sonny e Francis. Os garotos, Sonny, Geoffrey, Christopher e Frank, tinham se encontrado anos antes, mas o paradeiro das meninas era desconhecido. Relembra. Olha que interessante. O filho da vida atual, sabendo que a mãe estava assim, envolvida com essas histórias do passado que a mãe contava, e os seus filhos já tinham crescido, um deles, que se chamava Geoffrey, nesta vida, falou: eu vou ajudar minha mãe. E se ela tem esse negócio, eu vou atrás, vou ver o que eu posso fazer para que ela possa resolver esse problema. Então, o Geoffrey, seu filho na vida presente, começou a pesquisar os desenhos, começou a pesquisar as lembranças, começou a ter uma ligação grande com essa história também. E, por fim, ele, fazendo suas pesquisas, encontrou, em um determinado lugar fora da Inglaterra, os indícios de que podiam ser os da família. E este indício levou o Geoffrey a entregar para a mãe o nome daqueles que estavam envolvidos neste grupo familiar, em uma cidade distante, o telefone de um deles, e aí, nossa, ele não sabia o que ia fazer, né? O que a mãe ia fazer, mas as filhas, ela não sabia, ele não tinha notícia. E então, aí, pode falar, Solange. Não, é isso mesmo. Imagina a surpresa de uma mulher que sonhou a vida inteira, que tinha uma outra vida, que tinha filhos, 8 filhos, deixou 8 filhos. Imagina o desespero, de repente, o filho da vida atual, que já estava grande, descobre que a família existe, que existem filhos. E imagina essa descoberta, imagina a emoção dessa mulher tendo essa informação nas suas mãos. O que será que ela vai fazer, não é? Imagine isso. E agora, ao invés da gente só ficar imaginando, nós vamos ver o slide 13, onde a Jane continua contando o que aconteceu. Vamos lá? Jane tomou coragem e ligou para Sonny. Quando ele atendeu, ouviu uma voz suave, com forte resquício de um sotaque do sul da Irlanda. Eu me lembrava dele como uma criança direta e franca. Portanto, sabia que precisava ser bem sucinta sobre quem era e por que estava ligando, diz Jane. Olha só, hein? Você pega um telefone e liga para uma pessoa que nunca te viu e você vai falar para essa pessoa coisas da vida dela. Nossa, meu Deus do céu, o que o outro lado pode sentir, não é? Pode pensar, é doida, quem que é essa maluca que está ligando aqui em casa, não é? Mas vamos ver o que ela vai contando, olha aí. Ela contou a Sonny suas lembranças da família, falando rapidamente do chalé e sua localização, que ele confirmou estar correta. Fiquei emocionada, diz Jane. Era algo que nunca tinha sido capaz de confirmar até aquele momento, ela comenta. Até então, gente, olha aqui para mim. Até então, era só um sonho, desde criança, que alguns ouviam com um pouco de incredulidade, mas não iam duvidar de uma pessoa que era lúcida, e que ninguém nunca tinha tido qualquer indício de que era verdade. Mas, fazendo todas as referências que nós vimos aqui em busca com a ajuda de seu filho, chegaram a um ponto em que uma pessoa com quem ela falou ao telefone confirma tudo o que ela tinha sentido e sonhado ao longo de todos estes anos. Olha só, vamos para o slide 14, para que a gente possa dar continuidade nessa história. Vamos lá. O primeiro encontro aconteceu em 1993. Ou seja, vamos lembrar que a Mary morreu em 1932. Quer dizer, o primeiro encontro agora com todos, ela vai conseguir reunir todos em 1993. Diz Jane, eu estive com 5 filhos de Mary, incluindo Christy, que conheci pela primeira vez. Foi também a primeira vez
que a família esteve junta desde 1932, ou seja, desde o desencarne da Mary. Depois eles foram espalhados, não é? Para diversos lugares. Eles foram muito receptivos. Apenas Bridget ainda estava desaparecida. Phyllis descobrira que ela e o marido haviam viajado para a Austrália na década de 50, recorda Jane. Ou seja, eles existiam, já estavam velhos, mas estavam vivos. Apenas alguns, um ou dois, é que estavam distantes, não conseguiam reuni-los. E uma delas, a mais velha, que chamava Mary também, tinha morrido uns anos depois da morte da mãe. 14 anos depois que Mary, mãe, tinha morrido, a filha mais velha, que também se chamava Mary, desencarnou. Mas os outros estavam ali, todos eles. E imagina o que significa isto? Agora, nós vamos mostrar para você um comparativo de algumas imagens que você já viu com as imagens reais, para você ver como estas coisas estão vivas dentro das pessoas, só que algumas não conseguem recordações, mas algumas podem acabar tendo estas lembranças. Vamos pedir para a Fernanda colocar o slide 15, por favor, Fernanda? Nesse slide, vocês vão ver que existe um comparativo dos mapas que a Jane desenhou com os locais reais. À direita tem um local real, na cidade irlandesa de Malahide. E aí vocês podem comparar o desenho feito pela Mary, aquela ruazinha, aonde era a Mary's House, a casa da Mary. Observe que na imagem à direita, no mesmo local, você vê um bairro, uma região chamada Gaybrook, é onde era a casa da Mary. E olha, Solange, pode ir seguir, vai em frente. Quando ela descobre, e nós não... Pode deixar a imagem, por favor. Quando ela descobre que há um obituário lá no hospital de Rotunda com o nome dela, porque ela descobre, a família era a família Sutton, ela se chamava Mary Sutton, e então ela vai pesquisando, chega ao hospital onde ela morreu, e lá está a certidão, o atestado de óbito no hospital, de que Mary Sutton morreu naquele hospital. Ela era originária da cidade de Malahide, morava em Gaybrook, está escrito lá. Gaybrook é exatamente este lugar à direita, onde você vê o quadrinho vermelho mais embaixo. E é onde ela também coloca que ela morava, no seu sonho. Aí você vê o caminho subindo, saindo da casa dela, indo à direita numa curva bem longa. Olha à direita, no seu mapa da direita, esse mapa é um mapa oficial da cidade de Malahide. Todos os turistas que vão a Malahide recebem esse mapa. E você vê, aonde está Station, do lado esquerdo, é exatamente o lugar da estação de trem que existe hoje lá em Malahide. Sempre existiu ali naquele mesmo lugar. E se você olhar um pouquinho mais para a direita, quando ela coloca naquele escrito, o último à direita ali, ó, Woodin Gate, você vê que é o quê? É onde tem a enseada em que ela ficava esperando alguém que vinha do outro lado do rio. Do outro lado do rio havia um campo de prática de golfe. Os golfistas, que eram os ricos da região, iam lá jogar golfe. E o que acontecia? A família dela, de Mary Sutton, era muito pobre. E o filho mais velho, que era o Sonny, para ganhar algum dinheiro, pode voltar para mim aqui. Para ganhar algum dinheiro, o Sonny, ele foi chamado lá no clube de golfe para ir buscar bolas de golfe perdidas, que os golfistas davam tacadas, as bolas sumiam, e ele ganhava um dinheirinho, encontrando estas bolas para ajudar na família. Para ele ir ao campo de golfe, ele tinha que atravessar essa enseada com um barquinho, e no fim da tarde ele voltava dali. E como ele era muito pequeno, tinha 12, 13 anos, Mary, sua mãe, ficava em pé ali
naquele ponto, esperando o filho chegar. Então, voltando à imagem que você estava vendo, esta enseada está representada ali do lado direito, em cima, porque você vê, é a área em que o rio enche e ele afasta, ele tem subidas e descidas, e ali é onde ficava o Uden Gate, é o porto de madeira onde ela esperava o seu filho voltar todos os dias. Olha que interessante, alguém sonhou com precisão de mapa, imagina isso, né, Solange? É muito interessante. E ela ficava nesse porto, a gente chama de porto de madeira, mas vocês já viram e vão ver também esse pier onde ela recebia o filho, porque ela era muito chegada, a Mary era muito afinizada com esse filho mais velho, o Sonny. Então, vamos prosseguir, porque tem mais imagens que a gente vai poder ver como ela retratou no seu desenho, né, como ela desenhou e o que ela encontrou na cidade real. Então, vamos colocar o próximo slide 16? Pode descrever, Solange. E aqui está aquela igrejinha, gente, que nós comentamos lá no início. Como vocês podem ver, olha essa igreja que interessante, da forma como ela desenhou, ou seja, com aquele telhado triangular, os pilares, inclusive ela escreveu aqui, ó, que esses pilares, eles tinham pedras em cima, no topo. É lógico que essa foto que você vê ao lado, você encontra o mesmo tipo de telhado, você encontra os pilares, a pedra, essa pedra no topo desses pilares. E interessante também que até hoje, até agora, eu não sei de quando é essa foto, mas me parece uma foto mais recente, em que o board, né, aquele quadro da igreja, onde a igreja anuncia as missas, informa a comunidade, está praticamente no mesmo local onde ela sonhou. Então, isso não tem como ser uma coincidência, é algo muito, muito claro. Ela estava sonhando, representou isso, e depois descobriu que isso realmente existia. Ou seja, ela ia visitar, a Mary ia visitar a irmã dela, e ela passava em frente à igreja da cidade. Isso Solange, ficou muito marcado. Sim, André? Todas as fotos coloridas que você vai ver nessa sequência, fui eu quem foi buscar pelo Google Earth. Ou seja, há 10 dias atrás, eu entrei nesse buscador com imagens e fui aos lugares. E eu tive a constatação e fiz as fotos do lugar como está hoje. Então, essas fotos coloridas, fui eu que extraí do Google Earth, que é esse buscador de imagens do mundo inteiro. E qualquer um de vocês pode fazer, para constatar a exatidão daquilo que ela havia desenhado quando criança, sobre sua própria vida como Mary. Mas tem mais, gente, tem mais. Vamos em frente. Vamos lá, slide 17. Bom, nesse slide, a gente vai ver, olha que interessante, à esquerda, ela sonhava, vocês se lembram que ela ia até o cais receber o Sonny, e ela passava em frente a um açougue. Ela olhava aquele açougue, aquelas carnes todas, mas ela não tinha condições de comprar nada para a família. Imagine uma mãe, né, Solange, com 8 filhos, passando fome, passando na porta do açougue, querendo dar um pouco de carne para os seus filhos e não poder fazer isto, não é? Essa angústia era muito marcante para ela. E então, o que acontece, você vai vendo aí. Pode deixar a imagem, Fernandinha, por favor. E agora você vê como está esse que era o açougue. Hoje, se você for buscar na mesma rua, você vai encontrar um café, uma cafeteria chamada Café Provence. Agora, existe o mesmo alçapão, a mesma marca na calçada. No mesmo local. Então, você vê que aquela foto do Pork Bucket, que era o açougue, é o mesmo lugar que você encontra hoje. Estão lá as mesmas coisas. Mas não fica aí, não. Vamos para o slide 18. Vamos lá. O que será que é isso, hein? Vai lá, André. Olha, acima, você está vendo à esquerda, o Uden Gate, o porto de madeira. Abaixo dele, colorido, você está vendo a foto
do mesmo lugar, agora. E à direita, você está vendo a visão do Google Earth, onde está lá o porto, onde ela ficava esperando o filho Sony, sonhando quando ela era criança e depois constatando a existência dessa realidade já depois de adulta. Vamos lembrar, pode deixar a imagem, gente, que lá em cima, quando você vê o Wooden Gate, esse porto que era de madeira, depois ele se transformou num porto com pedras, não é? Um porto concretado. Então, por isso essa diferença. Mas está no mesmo local, praticamente, onde ficava o porto de madeira. E que a gente pode observar bem no canto, bem ali naquela enseada, dando de frente para os barcos. Isso. E agora, vamos para o slide 19. Vamos lá, Fernandinha? Aí nós podemos ver, não é? Olha só que beleza. Do lado esquerdo, nós vamos conhecer quem foi a Mary Sutton. Ela está com a sua filha, se chama Filomena. Essa foto, gente, foi tirada em 1927. Quer dizer, a Mary Sutton ia morrer em 1932, mas em 27 ela tira essa foto em Malahide. Você vê que é uma foto preto e branco, característica daquela época, tá? Ela e a filhinha. E agora a gente vai ver ao lado a foto recente da Jane Cockell, com aquela que era a mesma garotinha, agora já é uma senhora, né, mais idosa, está ao lado dela. Ou seja, é muito bonita essa foto, porque a gente vê que é a mesma alma que pôde viver como Mary Sutton e como Jane Cockell agora, reencontrando a sua filha querida. Essa foto que ficou faltando uma data ali, é a Jane Cockell com Filomena em 1993, quando elas se encontraram, quando a família se reuniu, aqueles que puderam se encontrar. Você vê, é a mesma criança e agora já idosa. Passados esses anos todos, de 93, são mais de 63, 64 anos depois, está a filha, a Filomena, ao lado da mãe da outra vida, reencarnada nesta vida. Mas vamos adiante, vamos para o próximo slide, que é muito interessante também. Agora a gente vai ver a reunião da família Sutton com Jane Cockell em fevereiro de 1993. Vocês lembram, então, que ela conseguiu reunir a família? Nós falamos lá atrás, em 93. Então, e a família toda reunida, você vê ali à direita. Mas à esquerda, nós vamos ver os rapazes, vamos dizer assim, né? Os homens da família, que são o Jeffrey, o Christopher, o Francis e o Sonny. O Sonny, esse do cantinho aí, é o mais velho deles. E depois a reunião com todos eles, com a família, ou quase todos eles, não é? Onde a gente vê o Christopher, a Filomena, a Elizabeth, a Jenny lá no fundo. Ao lado da Jenny está o Sonny, o mais velho, e no canto direito nós temos o Francis. Eles se reúnem, foi quando eles se reuniram pela primeira vez na Irlanda. E isso depois de terem se separado em 1932, porque o pai entregou todos para o asilo. Todas as crianças foram mandadas para albergues, porque o pai não tinha condições de cuidar deles. Veja a angústia da Mary Sutton, vendo seus filhos entregados aí a Deus dará, não é? Então, agora, depois de você ter entendido mais ou menos essa história, dessas lembranças que não eram apenas ilusões, mas eram reais, nós vamos para o último slide, em que você vê a única foto que restou, não é? Da Mary Sutton com a Jane Cockell à direita. Isso. Observem um pouco os traços, né? A gente sabe que isso não é necessário que aconteça, mas de uma certa forma as duas um pouco que se lembram, o nariz, a boca, e é muito bonito ver isso. É esse espírito que viveu em 1927, agora em 1994, lembrando, trazendo essas lembranças. Essa história, ela foi contada com uma adaptação para o cinema. E ela tem o livro que a Jane Cockell escreveu, contando isso com fotos, de onde nós tiramos algumas das referências, mas tem um filme que foi muito bonito e muito bem feito.
apesar de haver algumas adaptações, não é? O filme é uma descrição minuciosa dessa beleza, que se chama Minha Vida na Outra Vida. Essa história que a Jane Cockle está contando hoje, que nós estamos passando para você, está neste filme. Assistam este filme porque é uma história real. E olha, nenhum deles é espírita. Nenhum deles tinha crença nessa reencarnação. Isso nasceu dos fatos. E isso demonstra a multiplicidade das vidas, a eternidade do amor, como nós não perdemos as lembranças afetivas. Mesmo que os velhinhos agora, uns explicavam que eu acho que é o espírito da Mary que está falando pela Jane, outros não entendiam direito o que era, mas eles sentiam uma afinidade entre eles e aquela mulher que lutou tanto para chegar a esse encontro novamente. E depois que esse encontro acontece, a Jane se sente realizada. Por fim, meus filhos, minha família voltaram para mim, não é mesmo? Que mensagem de amor maravilhoso. E eu acredito que tudo isso foi um plano da espiritualidade para chamar as pessoas incrédulas, que não são espíritas, que não têm religião, ou que têm uma religião dogmática que diz que não existe a reencarnação, para que eles expliquem isto. Não é? Porque se trata de um fato real. Não é de uma historinha inventada. Puxa vida, que bacana, né? É muito lindo, e vocês sabem que os espíritos dizem para a gente que esse revelar de vidas passadas precisa ter uma finalidade útil, não é? E nós vimos no caso da Jane que a finalidade útil aí foi provar essa existência, foi dizer que a morte não existe. Isso está bem, bem claro, houve uma finalidade útil. Então, essa questão de nós, às vezes, queremos saber o que fizemos em outras vidas por mera curiosidade, às vezes isso pode não ser muito bom, pode não ser muito produtivo, porque os espíritos também nos dizem que a lembrança de outras vidas pode ter inconvenientes muito graves, não é? Se a gente parar para pensar, mesmo no caso da Jane, a Jane sofreu muito. Quando ela soube, quando ela começou a ter essas recordações das suas vidas passadas, não foi algo que foi fácil, que foi gostoso. Ao contrário, ela sofria, ela acordava chorando, ela acordava gritando, ela lembrava do que ela tinha vivido, ela sentia toda a angústia daquela situação. Então, Deus, a gente vê a sabedoria divina, não é verdade? Em que, às vezes, é melhor nós não sabermos do passado. Deixa o passado para lá. Quando o passado se apresenta espontaneamente é que isso pode acontecer, não é mesmo? Exato. Agora, nós temos pouco tempo, Solange. Isso, então, é verdade. Vamos abraçar aqueles que estiveram conosco hoje, o Felipe Príncipe, a Dinadir Domiciano, o Antônio Luiz Souza, Cícera Rosendo, Manuelita Salomão, Gisele Regina, Juliane, a Maria Esther Naveira, sempre está com a gente também, a Thelma Celestino, Daniel Rosa, Heloísa Miranda, a Elaine Stroider também sempre com a gente. A Heloísa diz assim, Solange, pode haver uma reencarnação tão rápida a ponto da gente encontrar ainda com nossos familiares? Pode, tanto que aconteceu no caso da nossa querida Jane Cockle, não é? Ela reencontrou os filhos da existência dela como Mary na vida anterior. É interessante isso. A Elaine Stroder, o Newton Taveira, Cícera Rosendo, a Gisele Regina, a Márcia Cristina também, que está sempre com a gente, de Almeida Labiac. Isso. Gente, nós vamos ter que encerrar o programa. Nós agradecemos a participação de vocês, o que é muito bacana. Esperamos que vocês tenham gostado. E esse assunto não terminou. Nós vamos dar continuidade. Nós nos vemos no próximo programa, não é, André? Isso mesmo, Solange. Eu vou deixar um beijo aqui, para vocês, porque a Solange é que vai acabar com o beijo dela. Vamos lá? Beijão para vocês e até o próximo programa. Até lá. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.